Olá, eu sou Francisca Santos, trabalhadora do Centro Espírita Passos de Luz, de Buriti dos Lopes, e estou aqui mais uma vez para realizarmos a reunião pública, que é o momento de levar o Evangelho de Jesus Cristo aos lares. E o tema da nossa reunião pública será Progresso Moral. Antes de iniciarmos a falar sobre o tema, iremos realizar a leitura da mensagem. Tem cuidado com as fontes do sentimento, de onde brotam as boas como as más ações. Se cais, levanta-te e prossegue tranquilo. Todo empreendimento experimenta momentos difíceis. A árvore débil que não deseja ser arrancada pelo vendaval dobra-se, deixando-o passar. Não te permitas consciência de culpa, porque faliste, porque não tiveste força para perseverar nos propósitos mais elevados. Faculta-te o direito de recomeçar, quantas vezes se te façam necessárias. As tuas testemunhas, boas ou más, estarão contigo, conforme a paisagem mental em que te firmes. Se desejares ascensão, os teus guias virão em teu socorro. Mas se preferires as baixadas da ilusão, outros espíritos te estimularão. Em qualquer circunstância, porém, recorda-te de Jesus e busca-o, tua testemunha amorosa que é, e que aguarda pacientemente, conforme o Pai, com todos dessa forma se comporta. Então, essa mensagem é do livro Fonte de Luz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Agora nós iremos realizar a prece inicial. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Então, nesse momento, vamos buscar a paz, a tranquilidade, a serenidade em nossos corações. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida. Vamos agradecer pela nossa saúde. Vamos agradecer também a espiritualidade benfeitora que sempre nos acompanha. Vamos pedir a Deus que nos mantenha firmes, com coragem, com fé, em todos os momentos da nossa vida. Que nós possamos ter bons pensamentos, bons sentimentos, que possamos estar buscando a melhoria do nosso ser todos os dias. Que Maria de Nazaré esteja conosco, nos acompanhando, nos direcionando. Que nós possamos ouvir essa reunião pública, obter esclarecimentos, que possamos também aplicar esse aprendizado no nosso dia a dia, a fim de conseguir o nosso progresso moral, assim como também os nossos semelhantes. Que Jesus, nosso Mestre, guia e modelo, esteja conosco, nos acompanhando e nos abençoando, hoje e sempre. Que assim seja. Então, como eu já falei no início, o nosso tema é progresso moral. Para discutir um pouco sobre esse tema, eu fiz um apanhado na literatura espírita, de alguns livros que comentam sobre ele. Então eu usei o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas, a Gênese, que são os livros aí fundamentais da doutrina espírita
que traz alguns esclarecimentos sobre esse tema. E para início, nós vamos comentar sobre uma pergunta que tem no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. A pergunta é: que definição se pode dar da moral? A resposta: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, progresso moral, que se relaciona diretamente aí com a moral, e que o Livro dos Espíritos nos traz esse esclarecimento. A moral é a regra de bem proceder, isto é, agir observando a lei de Deus, sempre tendo como objetivo praticar o bem, porque quem age de acordo com a moral tem essa preocupação de distinguir o bem do mal e ele busca fazer o bem e está sempre de acordo com a lei de Deus. Sempre age pelo bem de todos, seguindo os ensinamentos de Deus. E como nós estamos falando também sobre progresso moral, o que significa isso? O progresso consiste, sobretudo, no melhoramento moral, na depuração do espírito, na extirpação dos maus germes que em nós existem. Então, quando nós buscamos o progresso moral, nós estamos buscando a melhoria do nosso ser, a elevação do nosso espírito. Então, nós vamos procurar realizar uma limpeza, uma correção dos defeitos, dos vícios que nós temos. Nós vamos procurar eliminar as imperfeições, buscando esse melhoramento dia após dia. Esse verdadeiro progresso, o único que pode garantir a felicidade ao gênero humano, por ser o oposto mesmo do mal. Muito mal pode fazer o homem de inteligência mais cultivada. Aquele que se houver adiantado moralmente, só o bem fará. É, pois, do interesse de todos o progresso moral da humanidade. Está lá em Obras Póstumas, essa frase. Então, o homem, quando ele se empenha para realizar esse progresso moral, ele não está tendo como objetivo somente o seu progresso. A melhoria do seu espírito vai influir diretamente na sociedade, diretamente com as pessoas do seu convívio. É por isso que a frase nos diz que é, pois, do interesse de todos o progresso moral da humanidade. Porque quando a pessoa se dedica a fazer o bem, ela está fazendo bem para ela, está fazendo o bem para o próximo. Então, a evolução vai ser tanto desse indivíduo, como também de todos que estão ao seu redor, contribuindo diretamente para o bem de toda a humanidade. A educação, convenientemente entendida, constitui a chave do progresso moral. E o Livro dos Espíritos nos diz: quando se conhecer a arte de manejar os caracteres,
como se conhece a de manejar as inteligências, conseguir-se-á corrigi-los, do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Então, o Livro dos Espíritos, ele nos deixa bem claro também que a educação é a chave do progresso moral. Então, para que a pessoa possa realizar esse progresso, essa melhoria do seu íntimo, ela precisa realizar a sua educação. Lembrando também que nosso Mestre, Jesus Cristo, ele veio realizar a educação do espírito do homem. Esse era o seu principal objetivo. E essa educação, ela vai ser feita, nesse caso, pelo próprio indivíduo, que é o que se chama autoeducação. Há necessidade de iniciar-se o esforço de regeneração em cada indivíduo, dentro do Evangelho, com a tarefa nem sempre agradável da autoeducação. É uma frase de Emmanuel. Então, essa autoeducação, ela é feita pelo próprio indivíduo. Ele vai ter essa tarefa de se auto-evangelizar. Não é uma tarefa fácil, porque esses vícios que nós temos, essas imperfeições, estão com o nosso espírito há milênios. Então, essa autoeducação não vai ser realizada de uma hora para outra. Precisa de um tempo, precisa de paciência, E Emmanuel continua dizendo que, evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente à vida do mundo. Então é um ciclo, porque quando o indivíduo realiza essa autoeducação, se evangeliza, consequentemente, ele vai também evangelizar a família. Por quê? Porque ele vai adquirir novos hábitos e ele vai realizar a transformação no seu lar. As pessoas que convivem com esse indivíduo, seus familiares, também irão ter aprendizados, irão adquirir esses hábitos novos e, consequentemente, também irão ser evangelizados. Modifica-se aí o indivíduo, a sua família e a sociedade em que ele convive, porque ele vai ser um agente transformador, vai realizar a sua autoeducação das pessoas que estão no seu lar e a do seu próximo. Ele vai modificar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas atitudes e todas essas mudanças irão surtir efeito aonde ele frequentar, seja no seu ambiente de trabalho, seja em alguns projetos que ele participa. Então, a tendência é que, evangelizado o indivíduo, evangeliza-se a família e também a sociedade está a caminho dessa purificação. E essa autoeducação, ela precisa ser realizada com muito esforço, É um mérito próprio, é um trabalho individual. É um longo caminho, na verdade, percorrido pelo Espírito em sua romagem para a perfeição, que é o puro Espírito, que é o fim supremo, subjetivo da educação espírita. Então, esse trabalho da autoeducação exige grande esforço
É um longo caminho que deve ser realizado pelo Espírito em várias passagens suas, né? Aqui na Terra. Então precisa de boa vontade, de paciência, de esforço realmente, da vontade de querer mudar, de querer se melhorar. Pois, a de autoeducar-se uma função que todos os seres encarnados têm que realizar. Todos os indivíduos das raças chamadas civilizadas já se encontram neste caso, e é preciso que quantos queiram aproveitar devidamente sua passagem pela Terra, encarnados, se apressem a desempenhar essa função imprescindível o mais perfeitamente possível. Então, essa autoeducação, ela deve ser realizada agora. Nós não podemos mais adiar, que nós já estamos percorrendo esses caminhos há muito tempo, né? Então, nós não podemos deixar para depois. Nós temos que buscar essa evangelização, essa autoeducação o mais rápido possível, porque quanto mais cedo nós realizarmos essa melhoria do nosso ser, nós iremos obter esse tão desejado progresso moral, né? Consequentemente, a elevação do nosso espírito. E continua, né? Para isto, para realizar essa autoeducação, é condição, princípio, que se põe em prática aquela recomendação, né, que foi dita por um sábio da antiguidade. Homem, conhece-te a ti mesmo. Para que possamos realizar essa autoeducação, necessitamos também fazer uma autoanálise de nós mesmos. Precisamos buscar o nosso autoconhecimento. Precisamos nos questionar quais são os nossos erros, os nossos vícios, para que a partir daí possamos buscar a correção dos mesmos. No livro Grandes e Pequenos Problemas, de Ângelo Aguarodi, ele diz: para uma autoeducação esmerada, é preciso permanente exame de consciência, a fim de conhecer-se sempre, a todo momento, o estado da própria alma. Deste modo, resolvido a aperfeiçoar-se, o indivíduo não perde ocasião de estimular o desenvolvimento das virtudes nascentes em si e de afogar os vícios e maus hábitos que o prejudicam. Então, para realizar essa autoeducação, é necessário fazer o exame de consciência para conhecer o estado da própria alma. Esse exame de consciência, ele tem que ser feito de forma permanente, ou seja, de forma diária, porque aí o indivíduo vai analisar o que ele fez de errado naquele dia, o que ele fez que não foi bom, e aí poderá buscar eliminar esses vícios, né, que estão surgindo, assim como também estimular as virtudes que ele percebeu, né, que ele deve persistir. Então, essa educação é uma evolução individualizada, que ela se processa com a cooperação do próprio indivíduo. O indivíduo, ele é, digamos, o ator principal dessa mudança, né? Essa autoeducação, ela vai ser realizada de forma conscientemente. É com
consciência, né, com o seu consentimento. E ele vai ter aí como objetivo principal colaborar com Deus, né, no aperfeiçoamento pessoal. Então, no livro O Mestre na Educação, de Vinícius, ele diz: assim sendo, estamos em face do supremo problema da vida, pois se trata da chave mediante a qual todos os demais serão solucionados, e sem o concurso dele, nada se resolverá satisfatoriamente. Então, a chave do progresso moral é a educação. E, como eu disse inicialmente, esse tema progresso moral, ele é bastante discutido na literatura espírita. E no livro que é o Espiritismo, ele diz: o objetivo essencial do Espiritismo é o adiantamento moral dos homens. Não é necessário procurar senão o que pode ajudar ao progresso moral e intelectual. A crença no Espiritismo não é aproveitável senão aquele que se pode dizer vale o melhor hoje que ontem. Então, a doutrina espírita, ela prega isso, que o homem tem como missão principal o seu melhoramento moral. Tem que buscar aperfeiçoar o seu espírito, dia após dia. Como já falamos, não vai ser de uma hora para outra. Precisa de um tempo, né, de várias reencarnações. Mas o importante é buscar essa melhoria e poder dizer que hoje eu sou melhor que ontem, amanhã poderei ser melhor que hoje. E aí nós vamos falar um pouco sobre o espírita e a reforma íntima. Lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo tem essa mensagem: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações mais. Então, o espírita tem como hábito a prática da reforma íntima, que é a reforma do seu ser, a reforma do seu íntimo, do seu espírito. E essa reforma, ela é uma batalha árdua e demorada, porque vai anular efeitos, né, de hábitos infelizes que estão milenarmente com o indivíduo. Então, é uma batalha do ser humano consigo mesmo para conseguir estar firme nessa batalha. Tem que ter coragem, tem que ter paciência, fé e, sobretudo, atitude. Tem que realmente buscar a prática, né, de ações que tenham como objetivo a melhoria do indivíduo. No Livro dos Espíritos tem a pergunta: qual o maior obstáculo ao progresso moral? Tem como resposta o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. E ele diz que o egoísmo e o orgulho são dois corredores sombrios, inclinando-nos em toda parte ao vício e à delinquência, em angustiantes processos obsessivos. E no Livro dos Espíritos ele diz ainda que o egoísmo, né, é um dos grandes vícios e dele deriva todo o mal. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo ele é incompatível com a justiça, o amor e a caridade,
ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, uma grande orientação, o egoísmo e o orgulho são os principais obstáculos ao progresso moral. Se nós estamos querendo realizar a perfeição, buscar esse aperfeiçoamento do nosso ser, nós temos que ter atenção para esses dois vícios, procurar eliminar o orgulho e o egoísmo. Na pergunta 909 do Livro dos Espíritos, diz: o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Tem um Livro dos Espíritos, ele deixa bem claro que nós podemos sim vencer as nossas más tendências. Basta que para isso tenhamos vontade realmente e que possamos nos esforçar, porque com certeza iremos realizar esse progresso moral. Na pergunta 910 do Livro dos Espíritos, o homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Então, nós nunca estamos sozinhos. Se nós desejamos realmente realizar a melhoria do nosso ser, evoluir moralmente, nós temos que ter o hábito da prece, pedindo ajuda a Deus, pedindo ajuda aos bons espíritos, aos nossos guias espirituais, e com certeza eles nos ajudarão, porque não é uma tarefa fácil buscar esse aperfeiçoamento moral. Por isso nós precisamos de ajuda sim. E nós sabemos que quando realizamos uma prece de coração para Deus e para os bons espíritos, somos sempre atendidos. E na pergunta 918 do Livro dos Espíritos, por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Então, como é que nós vamos perceber no homem esse progresso real, essa elevação do espírito? De acordo com as suas atitudes, Se as suas atitudes estão de acordo, em consonância com a lei de Deus, sim, ele está buscando evoluir moralmente. E acrescenta ainda no Livro dos Espíritos, fala sobre o homem de bem. O homem de bem é esse homem que busca constantemente o seu progresso moral. E aí nós vamos falar algumas características do homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. O homem de bem, ele é possuído pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo. Faz o bem pelo bem,
sem esperar recompensa, paga o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Ele é bom, humano e benevolente para todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Então, essas características do homem de bem são características do homem que está buscando evoluir moralmente, que tem como objetivo principal o seu aperfeiçoamento, a melhoria do seu espírito dia após dia. E para encerrar nossa reunião pública, vou citar também aqui algumas frases que tem no livro A Gênese, onde ele diz: será ele, o progresso moral, que deitará por terra as barreiras que separam os povos, que fará caiam os preconceitos e se calem os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se considerarem irmãos, que têm por dever auxiliarem-se mutuamente e não destinados a viver à custa um dos outros. Será o progresso moral que, secundado pela inteligência, confundirá os homens numa mesma crença, fundada nas verdades eternas e aceitáveis por todos. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más. Somente esse progresso pode fazer que entre os homens reinem a concórdia, a paz, a fraternidade. Então, foi destacado aí a importância do progresso moral para o indivíduo e para a humanidade. Porque quando o indivíduo realiza a busca pelo seu aperfeiçoamento moral, ele está buscando não somente o seu progresso, mas de todos que estão também no seu convívio. Então, que nós possamos ter como objetivo, como missão, realizar o aperfeiçoamento do nosso espírito. Dessa forma, poderemos realizar também o progresso moral de outros indivíduos, fazendo o bem para a nossa sociedade. Agora iremos realizar a prece final. Quem se sente à vontade pode fechar os olhos. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade de ouvir os seus ensinamentos. Que nós possamos ter sempre fé em Deus, ter perseverança, ter coragem para superar as dificuldades, que possamos buscar realmente o progresso moral do nosso espírito, que possamos realizar uma autoeducação do nosso ser, uma evangelização, que possamos fazer o exame de consciência, procurar os nossos vícios, os nossos defeitos e então nos esforçar para corrigi-los. Que todas as pessoas que estão ouvindo essa reunião pública sejam abençoadas, tenham seu lar repletos de luz, de amor, de alegria. Que possamos seguir firmes na busca pela melhoria do nosso espírito. Que Maria de Nazaré nos acompanhe, nos guie, nos proteja. Que Jesus, nosso Mestre, esteja
sempre nos direcionando, nos abençoando, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade.
Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.